CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a vocês. Estamos hoje iniciando mais um estudo em nossa casa em torno do livro A Gênese. Então começaremos desde a orelhinha do livro, na edição CELD, que nós estamos aqui nas mãos, e estudaremos de 9, era para ser de 9 às 10, mas por problemas técnicos atrasamos 10 minutos, vamos até às 10h10. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Muitos os chamados, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola do banquete de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhe disse: o reino dos céus é semelhante a um rei, que desejando fazer as núpcias do seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias, mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio, e outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver se estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas redes exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Amado Jesus, mais uma vez te pedimos ajuda, te pedimos proteção, amparo, inspiração para os estudos da manhã de hoje em torno da Gênese. Permita que o altivo esteja ao nosso lado, os nossos benfeitores e guias da nossa casa junto conosco, para que possamos juntos, inspirados por eles, inspirados por Ti, Jesus, e por Deus nosso Pai, iniciarmos os nossos estudos sob as bênçãos de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então essa lição é belíssima. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. E a túnica nupcial é a túnica da boa vontade. Aqueles que querem, que estão ali de boa vontade, querem ajudar, querem cooperar, querem crescer. Então vamos iniciar, estamos iniciando então hoje o estudo do livro A Gênese. Então vamos ver desde a primeira página, desde a capa do livro. Está escrito aqui, Allan Kardec, A Gênese. Gênese, o que é a Gênese? Princípio, início. No Antigo Testamento, na Bíblia, o primeiro livro é a Gênese.
como foi a criação do mundo, como foi feita a luz, a terra, como está lá. Então aqui está a Gênese, a luz da doutrina espírita. Aí embaixo tem os milagres e as predições segundo o Espiritismo. O que são os milagres? O que são as predições segundo o Espiritismo? Aí na orelhinha do nosso livro, aqui, ó, quem não já viu de casa, a orelhinha do livro, ó, tá? O livro A Gênese, a gente viu, leu o que está aqui na capa, e na orelhinha vem falar de Allan Kardec. É sempre bom a gente relembrar o nosso mestre Kardec. Ele vai dizer quem é Kardec. Está aqui, ó. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivaio, o codificador do Espiritismo. Pseudo é falso, né? É um falso nome. Ele não quis dar o nome dele, que era muito conhecido. Ele era um escritor, poliglota, um homem respeitado na sociedade parisiense, como professor, como escritor. Ele resolveu não usar o seu nome quando começou a estudar a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, quando começou a estudar a movimentação, começou tudo com movimentação das mesas, né? Os fenômenos físicos. Ele começou a estudar, e depois que ele passou a estudar o fenômeno e a escrever, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. E segundo Zéfiro, o seu guia, disse que ele tinha tido esse nome numa outra encarnação, onde ele viveu como celta. Ele era um sacerdote celta. E como sacerdote celta, ele tinha o nome de Allan Kardec. Então ele diz aqui que Allan Kardec, né, o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era o nome dele, codificador do Espiritismo, nasceu em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804. Então Kardec nasceu no início do século XIX. Essa data é bom a gente saber, porque a gente está sempre estudando a doutrina espírita, falando de Kardec. A gente precisa ter essas referências. Gabriel, quando nasceu Kardec? Olha como a gente pega quem está dormindo, tá vendo? Eu acabei de dizer. Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Gabriel, não posso responder, que meu pai nasceu no mesmo dia do Kardec. Só não foi na mesma data. 3 de outubro de 1804. E Leon Denis nasceu quando? 1846. Quando Leon Denis nasceu, Kardec já tinha 42 anos, né? 1º de janeiro de 1846. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Allan Kardec, 3 de outubro de 1804. Aí na orelhinha do livro está dizendo aqui os seus pais, né? Jean-Baptiste e Jean Duhamel. Jean Duhamel. Fez seus primeiros estudos em Lyon e mais tarde foi para Yverdun, na Suíça, onde os completou com o célebre mestre Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi, tornando-se um dos seus mais importantes alunos e chegando a substituí-lo algumas vezes na direção do Instituto de Educação Pestalozzi. Pestalozzi é um grande pedagogo, né? Você que é professora, estudou sobre Pestalozzi. E até hoje é estudado no mundo, né? Os seus métodos, não é? Aqui no Brasil é que... Quem é o pedagogo aqui do Brasil? Quem foi que eles colocaram aqui? Bora, Gabriel, esse você sabe. Não, pois é, esse aí mesmo, né? Então você tem um Pestalozzi e coloca aqui um Paulo Freire da vida. Mas Kardec foi discípulo de Pestalozzi, e quando Pestalozzi precisava se ausentar, ele substituía Pestalozzi no Instituto. Ele substituía. Então, continua aqui.
bacharel em letras, olha os títulos de Allan Kardec, do professor Hippolyte Léon Deniszaio. Bacharel em letras e ciências, falava além do francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, possuindo ainda bons conhecimentos de holandês. Era um poliglota. Era um poliglota. Ó. Alemão, inglês, italiano, espanhol e um pouco de holandês. Além da sua língua mãe, que era o francês. Casou-se com Amélie Boudet em 1832. 32 menos 4. Quanto que é 32 menos 4? Quanto que é 32 menos 4? 28. Isso é para vocês acordarem. Ele tinha 28 anos quando se casou. Hã? 28 anos. Aí continua aqui o livro falando de Allan Kardec. Fundou em Paris, na rua número 35, Sèvres 35, uma escola idêntica de Pestalozzi. Olha, ele fez uma escola lá em Paris e uma escola idêntica de Pestalozzi. Fez diversas traduções de obras inglesas, alemães, escreveu gramáticas, manuais de aritmética, livros de estudos pedagógicos para o ensino superior. Organizou em sua própria casa cursos gratuitos de química, física, astronomia, anatomia comparada, que funcionaram nos anos de 1835 a 1840. Olha quanta coisa fez Kardec. Disciplinas diferentes. Né? Olha a cabeça dele. Que cabeça dele. Coisas bem. Em 1854, Allan Kardec só ouviu falar dos espíritos em 1854. Ele já tinha 50 anos. Que ele ouviu falar dos fenômenos que mais tarde classificaria de mediúnicos ou espíritas. Marquinho, vou falar mais baixo. Só em 1854 que ele ouviu falar dos fenômenos espíritas. E depois de estudá-lo, comprovar a natureza, publicou o Livro dos Espíritos. Então, o primeiro livro publicado por Kardec foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Qual é o mês e o ano? Qual é o mês e o dia? Abril, 18 de abril, no dia do índio. Então, o Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Essas datas, nós espíritas temos que saber. Como sabemos do nosso aniversário, como que a gente não vai saber quando nasceu Allan Kardec? Quando foi lançado o Livro dos Espíritos? Nós, estudiosos, precisamos saber. Resultado da codificação que fez do ensino dos espíritos, obtido com o concurso de muitos médiuns treinados e residentes em diversas partes do mundo. Ao publicar este livro, adotou o pseudônimo de Allan Kardec, seu verdadeiro nome em uma existência anterior entre os druidas, segundo uma comunicação do Espírito Verdade no dia 25 de março de 1855. Então vamos lá. Eu falei que foi o Espírito Zéfiro, seu guia, um dos seus guias, que disse que ele tinha sido um sacerdote celta. O povo celta, o povo druida, os druidas eram os sacerdotes daquele povo. E quem disse isso a ele foi o Espírito de Verdade, numa comunicação. E ele só absorveu o pseudônimo de Allan Kardec depois que ele lançou o Livro dos Espíritos. Ele não quis misturar as coisas. Em 1857, a partir de 1857. Você está vendo como a gente vai aprendendo, relembrando?
Em sequência, Kardec publicou o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 65, e a Gênese, em 1968. Vindo a falecer devido ao aneurisma, quando se encontrava em plena atividade da Sociedade Espírita de Paris, no dia 31 de março de 1869, seu túmulo encontra-se no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Então vamos lá. Então Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Foi professor, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, substituindo o mestre Pestalozzi quando ele precisava se ausentar em sua instituição em Verdun, Suíça. Depois ele abre uma escola com os mesmos métodos de Pestalozzi em Paris. Ensina matemática, aritmética, matemática, português, línguas. Kardec foi um grande professor, com vários livros lançados, poliglota, além do francês, falava o alemão, o inglês, que mais? Italiano, e tinha noções de holandês. Traduziu livros em alemão para o francês, traduziu livros do inglês para o francês. Casou com Amélie Boudet, em 1832, não tiveram filhos. Em 1850, ele conhece o espiritismo, as mesas girantes, os fenômenos. Começa a estudar e lança o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E a partir desse momento ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. Ele foi um sacerdote druida em tempos atrás, quando viveu ali entre os celtas. Tudo bem até aí? Esse é o resumo do livro. Aí na outra página, na página seguinte, vem o subtítulo A Gênese. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Está aqui, ó. Os milagres... Ô, Gabriel, pede para falar mais baixo lá, por favor. Na outra página, novamente, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Deuses... A primeira parte do Livro dos Espíritos, dessa primeira parte, vamos dizer assim, saiu uma costela, que é a Gênese. A Gênese, então, esse livro, o 5º livro lançado por Allan Kardec em 1868, Kardec desencarnou em 1869, em março de 31 de março de 1869, que ele desencarna. E o último livro é o livro A Gênese. Nós temos o livro Obras Póstumas, que foi publicado após a sua morte, das anotações que ele tinha em sua escrivania. Então, em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos. Em 1858 ele lança o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns corresponde à segunda parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata-se do mundo espiritual ou do mundo espírita. E dali então aprofundou-se com o Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos corresponde às leis morais. As leis morais. Dessa terceira parte surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864. Da quarta parte do Livro dos Espíritos, que chama-se Das Penas e Consolações, surgiu o livro O Céu e o Inferno, que foi lançado em 1865. E depois, por último,
da primeira parte do livro dos Espíritos, que vai tratar de Deus, ali a primeira parte, ele lançou o livro A Gênese. É o que nós chamamos de Pentateuco kardeciano. O livro dos Espíritos é a base, é a coluna mestra da doutrina espírita. Para nós conhecermos a doutrina espírita, devemos estudar o livro dos Espíritos. Então, do livro dos Espíritos, está aqui uma edição do CELD, também do Centro Espírita Leon Denis, do livro dos Espíritos, que nós falamos, divide-se em 4 partes, surgiram as demais obras, as 4 obras. Então, nós temos como o Pentateuco, o livro dos Espíritos, que é a base de tudo, a coluna mestre da doutrina espírita, a coluna mestra, né? Com 1019 perguntas. 1019 perguntas. A gente deve começar pelo livro dos Espíritos. Dali surgiram, da primeira parte, a Gênese, da segunda parte, o livro dos Médiuns, da terceira parte, o Evangelho, da quarta parte, o Céu e o Inferno. Esses 5 livros básicos. Aí está aqui. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É disso que o livro vai tratar. Vai tratar o quê? Milagres e predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos. Tem aqui ainda na página de rosto. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Ó, está aqui bem na página, numa das páginas aqui de rosto do livro A Gênese. A doutrina espírita, essa doutrina, que é um corpo de obra filosófico, religioso, científico, do nosso ponto de vista. Ela é o resultado do ensino coletivo dos espíritos. Não foi somente um espírito, foram vários espíritos. Aqui no livro dos Espíritos, após o prolegômeno, essa palavra aqui complicada, prolegômeno significa introdução também. Então aqui após o prolegômeno, assina alguns espíritos que participaram da codificação, alguns deles. Está escrito aqui, ó. Assinam o livro dos Espíritos. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc, etc. Esses espíritos aqui. Então, ele foi compilado através de vários espíritos superiores. Na primeira edição constava Napoleão Bonaparte, ele retirou daqui, porque a família ainda estava viva, né? Estava lá, podia dar complicação. Hã? Estava no poder, Napoleão III. Então, ele retirou. Então está aqui vários espíritos. Então vamos lá. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Ficou bem claro? Se vocês quiserem acompanhar aí com o tempo os livros, a gente bota os livros aí para vocês acompanharem, tá? A ciência é chamada a constituir a gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Já que ele está explicando aqui os milagres, as predições eu prevê o que vai ter no futuro, é o que vai tratar o livro. As leis de Deus têm que ser estáveis. Elas não mudam. As leis de Deus sempre foram as mesmas e serão as mesmas. Ela é estável. Nós, os homens, é que paulatinamente, com o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a gente vai compreendendo a lei de Deus. A lei de amor sempre existiu, desde que o mundo é mundo. O amor rege o universo inteiro. Nós ainda não sabemos o que é o amor, estamos tentando compreender.
Então, as leis físicas, as leis morais, são todas leis de Deus. Porque muitas pessoas pensam que somente falar de religião é falar de moralidade, das leis morais, e que Deus fala das leis morais apenas. Não. Todas as leis físicas são leis de Deus. A ciência é de Deus. Então, a caneta cai. Por que a caneta cai? Vocês aí que estão aí. Por que a caneta cai? E a caneta não sobe e vai embora. Por causa de quê? Lei da gravidade. Muito bem. Estudou, né? Na escola. Lei da gravidade. Então a lei da gravidade é uma lei de Deus. Deus criou, Deus quis que fosse assim. A gente ia perder a coisa, né? Se fosse embora, né? Lei da gravidade. Então as leis físicas, que compreende biológicas, químicas, todas elas, são leis de Deus também. E por último ele coloca aqui, para Deus, viu, Conceição? Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Olha que coisa interessante. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Porque Deus é. Sabe, está vendo aqui? Ele está vendo você lá atrás, ele está sabendo onde você vai. O passado e o presente, Deus sabe. Para Deus, o passado e o presente, o passado e o futuro é presente. Espíritos conseguem ver isso. Ó. Jesus previu que iam desvirtuar tudo que ele falou e disse que ia enviar o Consolador, né? Que ia recordar o que ele disse e ensinar o que ele não pôde ensinar. Então ele viu 2000 anos lá na frente. Para ele, o passado e o presente estavam ali, para Jesus. Imagine Deus. Ele previu ali 2000 anos lá na frente. Imagine Deus. Essa aqui é a terceira edição, traduzido por Albertina Escudeiro Seco, uma companheira lá do Centro Espírita Leon Denis. Essa é a terceira edição. Aqui, mais uma página, vem um retrato de Allan Kardec. Ó. Nasceu em 1804 e morreu em 1869. Quanto é 1869 menos 1804? Vamos, rápido. 65. Ele morreu aos 65 anos de um aneurisma. Vamos lá. A Gênese, na próxima página. Está acompanhando aí, Edilane? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos, é a mesma página que a gente leu ali anteriormente, né? A quarta edição. Muda-se a página, vem o sumário. Vem o sumário. Introdução, Gênese segundo o Espiritismo, a Gênese segundo o Espiritismo. A origem disso segundo a doutrina espírita. Não é segundo a Bíblia, não é segundo a Igreja, segundo o Espiritismo. Aí vem os capítulos aqui, os fundamentos da revelação, existência de Deus, da natureza, enfim. Vem todo aqui o sumário, o índice, que é a mesma coisa. E chegamos então na introdução da obra. Na introdução. Nós vamos até às 10 horas, tá? Às 10 horas a gente para. Fazer uma hora, um estudo de 50 minutos. A gente começou um pouquinho depois, mas vamos até às 10 horas. Introdução. Tá entendível até agora? Tá bom? Tá? Tá para vocês também? Tá, Adilane? Você quer ler a introdução, Adilane? Não, não quero ler, não tá com voz Hã? de baixo. Quero ler não, você pode ler. Então vamos lá. É que a gente vai cansando, né? Então, vai cansando, era bom ler um pouquinho. Vamos lá. Esta nova obra é mais um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Como seu título indica,
ela tem por objetivo o estudo de 3 pontos diferentemente interpretados e comentados até o presente. Então, essa obra tem por objetivo tratar desses 3 pontos. Ou seja, a Gênese, quer dizer, a origem de tudo, os milagres e as predições. Nas suas relações com as novas leis que emanam da observação dos fenômenos espíritas. Então, essas novas leis que ele vai tratar aqui, nesse livro, emanam das observações feitas das manifestações espíritas. Dos espíritos, vem dali. 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Está acompanhando, Dilane? Então a gente tem 2 forças que regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Nós vimos isso lá no Livro dos Espíritos, né, quando ele fala da Trindade Universal. Qual é a Trindade Universal? Deus, o Criador, o Espírito, o ser inteligente da criação, e a matéria. Então são 2 forças que ele colocou aqui, mas acima dessas 2 forças, Deus, o Criador. Então você tem Deus, o Espírito e a matéria. O que é o Espírito? O ser inteligente da criação. O que sobra é matéria. Matéria, matéria, matéria. Da ação simultânea desses 2 princípios, olha, bem devagarzinho para a gente entender. Da ação simultânea desses 2 princípios, princípio material e princípio espiritual, nascem os fenômenos especiais, que são naturalmente inexplicáveis, se não considerarmos um dos 2. Olha só. Então, da ação simultânea desses 2 princípios é que nascem os fenômenos. E ele seria inexplicável se a gente não levar em consideração um deles. Por isso que a igreja diz que é milagre, porque ela desconsidera a existência do Espírito. Porque se você desconsiderar a existência do Espírito, do princípio inteligente, não tem explicação. Você vai dizer que é milagre, que é uma mágica. Milagre é isso, é mágica, do nada, pum, varinha de condão. Então, se desconsiderar o princípio material e o princípio espiritual, não tem explicação. Exatamente como a formação da água seria inexplicável se deixássemos de levar em conta um dos seus 2 elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Exatamente. Está bem claro? Você que é professora. Eu não sou professor. Está bem claro? Então vamos lá. Esse livro aqui eu tenho que ver bem devagarinho, porque tem muito detalhe aqui. A Gênese não é um livro difícil, vocês vão ver que ele é fácil. A gente vai estudar bem devagar e vocês vão entender a Gênese. Vamos lá. Até agora está tranquilo? Está difícil? Não? Então vamos lá, mais ou menos. Básico aqui que a gente viu aqui agora. A Gênese vai tratar de quê? Dos milagres e das predições, certo? Isso aqui é importante. Esse livro vai tratar dos milagres e das predições. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender as forças que regem o universo, que é a força espiritual e a força material. Acima de tudo, Deus. Sem o entendimento ou sem a existência, se você não considerar o princípio espiritual ou o princípio material, não tem explicação.
É isso que a gente leu até agora. A Gênesis vai tratar, o livro vai tratar dos milagres e das predições, mas para a gente compreender isso, a gente tem que entender que temos os elementos espiritual e material. Ficou difícil? Isso é difícil? Isso é difícil? Se eu fosse um professor e fosse dar uma prova, até agora, eu ia colocar, né? De que trata a Gênesis? Esse livro trata-se de quê? Marquinhos? 10. Ganhou 10. 10. E para eu entender os milagres e as predições, eu tenho que levar em conta duas forças que regem o universo. Que forças são essas? 0. Que forças são essas? 0. O princípio material e o princípio espiritual. Tá? Valia 5 pontos. Marquinhos tirou 5, que eu só fiz uma pergunta para ele. Ela tirou 0. Entenderam? Vamos lá. O Espiritismo, está entendendo, Dilane? Tô. Então vamos ver se a Dilane entendeu. Não entendi nada. Hã? Existem duas forças que regem o universo. A gente sabe que acima de tudo é Deus. Que forças são essas, Adilane? Está aqui escrito, senhor. Então lê. Não. É o princípio. Muito bem. Muito bem. Ganhou 10. Agora ganhou 10. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. O Espiritismo mostra a existência do mundo espiritual através da mediunidade, através dos fenômenos. Os fenômenos provocados através da mediunidade. Então, o Espiritismo demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. O Espiritismo estuda isso. A existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Isso fica fácil quando a gente conhece o livro dos Espíritos. Lá no livro dos Espíritos, na pergunta 459 do livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: influenciam os Espíritos em nossas vidas? Respondem os Espíritos: sim, mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Olha a relação dos Espíritos conosco. Vocês vão para casa, vocês vão ser influenciados. Na casa de vocês tem Espírito influenciando vocês. Aqui do centro tem Espírito influenciando a gente. Na rua, seja lá onde a gente for, tem Espírito. E existe uma relação do mundo material com o mundo espiritual. O Espiritismo testifica, ratifica, o Espiritismo demonstra a existência desse mundo espiritual. Demonstra. E essa relação dos dois mundos. Está difícil isso? É difícil isso que eu falei? Dá a solução de uma infinidade de fenômenos incompreendidos e considerados por isso mesmo como inadmissível por uma certa classe de pensadores. Então, em função disso, o Espiritismo esclarece uma série de coisas que Jesus fez, que na verdade não eram milagres. Uma porção de coisas que acontece que o homem acha que é sobrenatural. Mas não tem nada sobrenatural. Tudo está dentro da natureza. Tudo está dentro da natureza, das leis naturais. E as leis naturais são leis de Deus. Você imagina você chegar numa tribo indígena onde o homem nunca teve presente, nunca esteve presente. Nunca foi um homem. Ainda tem, na Amazônia ainda tem tribo assim. Imagina, imagine. Eu gosto do meu inglês, de algumas palavras. Imagina você indo numa tribo, índio nunca viu gente, você chega lá, ele não vai te matar, né? Ele não vai te matar, ele não vai te flechar, você consegue chegar num índio, nunca te viu. Você pega uma caixa de fósforo e faz assim, pega um palito de fósforo, numa caixa de fósforo e faz assim, ó.
O que ele vai dizer? Hã? O que ele falou para Anhanguera. É isso aí. É isso aí. Oh, todo mundo vai se abaixar. Ele é mágico, ele faz fogo. Como que ele fez fogo de um pauzinho? Hã? Diabo. Eu chamaria ele de demônio, porque ele fez ali, Anhanguera. É. Então, você chega lá, eu estou pegando uma coisa real, viu? Mas eu estou levando lá agora para uma outra situação, mas isso aconteceu. Então você pega um palito de fósforo e faz assim, ó. Que bacana. É, tacou água. É. É, tadinho do índio, né? É. Ele fez com aguardente, tacou fogo lá na aguardente, pegou fogo, ele está tacando fogo na água. Esse homem é. Né? Então, mas para você sabe. O que tem na pontinha do palito para pegar fogo? Como é que é o nome daquilo? Pólvora. É. Está na caixa. Ali está a pólvora. Ali está a pólvora. No contato sai a faísca, sai o fogo. Aí você chega na caixa de fósforo e você sabe o princípio. Ó, palito de fósforo, elas não sabiam, viu? Que tinha pólvora na cabecinha do palito. Então, para você é uma explicação lógica, óbvia. É isso que fez acender. Mas ele não sabe o que é isso. Ele não sabe. Mas você sabe. Quando Jesus, por exemplo, transformou a água em vinho, todo mundo, fez um milagre. Quando Jesus curou o cego, quando Jesus curou o coxo, quando Jesus fez o que chamam de milagres, Jesus sabia o que era o fósforo e o palito. Entenderam a analogia? Ele sabia. Ele sabia a natureza daquilo, ele sabia como fazer. Como os homens não sabiam, disse que ele fez milagres. Mas Jesus não fez milagres. Ele não derrogou a lei da natureza. É isso que a gente vai estudar. É isso que a gente está estudando. O Espiritismo vem esclarecer isso. E para explicar o que Jesus fez, a gente tem que saber a ação dos espíritos, a existência do mundo espiritual. Vamos lá. Vamos continuar. Esses fatos existem em grande quantidade nas Escrituras, e é pelo desconhecimento da lei que os rege, que os comentadores dos dois campos opostos, girando incessantemente no mesmo círculo de ideias, uns desconsiderando os dados positivos da ciência, os outros do princípio espiritual, não puderam chegar a uma solução. Essa solução está na ação recíproca do espírito e da matéria. Ela retira, é verdade, da maioria desses fatos a característica sobrenatural. Porém, o que vale mais, admiti-los como resultantes das leis da natureza ou rejeitá-las completamente. Sua rejeição absoluta leva consigo a própria base da instituição, enquanto que a sua admissão nesse título, não suprimindo mais do que os acessórios, deixa essa base intacta. Eis porque o Espiritismo conduz tantas pessoas para a crença de verdades que até pouco tempo atrás consideravam utopia. Então o Espiritismo explica tudo isso, porque ele leva em conta o princípio espiritual, o elemento espiritual, a força espiritual e o elemento material. A união desses dois é que provoca os fenômenos. Ficou fácil? É difícil isso de entender? Não. Está difícil de entender, Adilane? Portanto, dá para seguir mais... A Gênesis, eu gosto muito da Gênesis, porque a gente, quando é evangélico, estuda muito isso. É sobre a Gênesis.
Ela está dizendo, tem que falar sempre no microfone. Ela estudou isso muito lá no Evangelho, quando era evangélica. Vamos parar por aqui? Vamos parar, né? Então nós vamos assinalar aqui. Portanto, esta obra, como dissemos, a gente continua daqui. Do mesmo local Da onde eu parei aqui. Parando. Traz o livro. Foi bom, não foi bom? E na quinta-feira de manhã a gente vai fazer a mesma coisa, estudar 1 hora o livro dos Espíritos, não, o livro dos Médiuns, e 1 hora do Céu e Inferno. Hoje, 5 horas da tarde, hoje, 7 horas da noite, quinta, 7 horas da noite. Não é bom estudar aqui? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. Você pode fazer, Adilane? Então a Adilane vai fazer a prece para encerrar os estudos da manhã de hoje. Pedimos a Deus e agradecemos a este amanhecer de estudo nessa casa. Pedimos e agradecemos ao Sou Altivo, a Dona Lurdinha. Agradecemos por essa casa, aos trabalhadores. Agradecemos a esses trabalhadores que nos dirige o nosso dia a dia, os trabalhadores no plano espiritual, que conduz os nossos pensamentos, conduz as nossas vidas nesse mundo de dor. Pedimos ajuda a São Francisco, Dona Ivone, Doutor Roberto, Doutor Bezerra. Pedimos ajuda a vocês, que conduz a nossa cabeça, conduz os nossos pensamentos. Não nos deixe cair. Não nos deixe cair. Peço ajuda, Sou Altivo. Peço socorro. Peço por nós, encarnados e os desencarnados, que pedem ajuda também. Que assim como nós, sofrem de dores. Peço ajuda por todos os trabalhadores do SEAP, os presentes e os que não estão presentes. Peço ajuda por eles, pelas famílias, aos ouvintes. Peço ajuda. Peço a Jesus. Peço a Deus nosso Pai a proteção maior para a nossa casa, aos nossos estudos, aos nossos trabalhos, não só mediúnicos, mas os materiais. Peço ajuda a vocês. Agradeço, Dona Lurdinha, Sou Altivo. Agradeço em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que encerramos o estudo dessa manhã. Que assim seja.